pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno. Não devemos nos admirar que os homens primitivos não tivessem sequer suspeição da sua existência. Para eles, portanto, a Terra era uma superfície plana, circular como um grande disco, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior, o que ficava para baixo, tudo era desconhecido. Entenderam? Entenderam o que eu li? Uma outra coisa, para ele, a Terra, para o homem, além do que nós falamos inicialmente, a Terra era chata, um grande disco. A Terra não era redonda. Porque se fosse redonda, como que iam viver de cabeça para baixo do outro lado? A Terra era chata e a gente vivia nessa superfície. Do outro lado não tinha vida, porque ninguém poderia viver de cabeça para baixo. Olha que ideia. Eles não imaginavam a Terra redonda. Quanta ignorância, né? Vocês já ouviram falar de Isaac Newton, né? A lei da relatividade. Quando vocês estão em pé, alguém já pegou trem? Vocês já pegaram trem? Não, um trem é melhor. O ônibus também pode. Quando o trem passa cheio de passageiros, vocês em pé na estação, dá a ideia de que todo mundo está andando rápido junto com o trem, né? Vocês estão parados e eles estão indo. Quem está dentro do trem está se vendo parado, e vocês que estão ficando para trás, estão andando rápido. Olha, aí é relativo. Do ponto de vista de quem está no trem, está em pé parado. Do ponto de vista de quem está na estação, quem está parado em pé sou eu, não é? Então essas coisas vêm sendo descobertas ao longo do tempo, coisas simples, mas foi um grande cientista que falou sobre isso, que descobriu a lei da relatividade. Então os homens antigos não admitiam isso. Hoje ninguém pode dizer que a Terra é chata, que é um disco voador. Essa expressão, vamos até o fim do mundo, mas o mundo não tem fim. Eles não viam a Terra, a esfericidade da Terra, eles viam sempre o plano, não é? Então a Terra é plana. Aí a gente começa a entender por que escreveram lá a Gênesis na Bíblia daquela maneira. Tinha que ter um Deus poderoso que, a passo de mágica, plim, criou a terra, plim, criou a água, plim, tudo varinha de plim plim. E não é assim. Não é assim. Não sabia explicar, não tinha. E não tinha como explicar. 3. O céu, aparecendo sob uma forma côncava, era, segundo a crença vulgar, uma abóbora real, cujos bordos inferiores repousavam sobre a terra e delimitavam seus confins. Voa até os confins da terra. Quando se olha, não dá a impressão que o céu faz isso? Então, para eles, como a terra era plana, lá nos confins o céu encontrava com a terra. O céu fazia assim. Aí está escrito na Gênesis que tudo surgiu da água, né? Surgiu aqui. Vasta cúpula totalmente preenchida com ar, sem noção alguma sobre o infinito do espaço, incapazes mesmo de o conceberem. Os homens imaginavam essa abóbora constituída de uma matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença
e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, firmos, e do grego herma, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. Olha só, então eles supunham uma abóbada, o nome está até hoje firmamento, porque tem um telhado, ele para aqui. Eles não imaginavam alguma coisa depois, e sim essa abóbada. Era o entendimento deles. Era o entendimento deles. Hoje se tem um telhado, mas o que tem em cima do telhado, né? A gente vai começar a raciocinar. Eles não tinham ideia de que o espaço era infinito. Era infinito. Não tinham essa ideia. Como são os números. Onde que começa o número? No zero? E o menos um? O menos dois. Você tem um zero como referência, você tem o mais um, dois, três, quatro. Nunca se acaba, nem positivo nem negativo. O homem não tinha essa ideia. Tem uma observação aqui do autor que eu vou ler. É interessante. A mitologia hindu, a mitologia grega, a mitologia hindu, a mitologia romana, eram os mitos, eram deuses criados para explicar aquilo que era inexplicável para eles. Mas a mitologia passa muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Então, por isso que é um mito. É um Deus criado, né, inventado pelos homens, para explicar. Por que chovia muito? Porque tinha um Deus da chuva, tinha o Deus do casamento, o Deus do sol. Né? Cada mitologia de cada sociedade tinha os seus nomes. Mercúrio em Roma, e outros nomes em outras mitologias. Então, temos aí vários deuses criados pelos homens que chamamos de deuses mitológicos. A mitologia hindu ensinava que ao entardecer, o astro do dia se despojava da sua luz e atravessava o céu durante a noite, com uma face obscura. Olha só, olha o que eles diziam. Eles não sabiam que a terra girava, que o sol também girava, e a noite era quando a terra girava e virava o outro lado, a outra face do sol. Então eles chamaram um deus hindu, um deus mitológico, e disse assim: olha, é o Deus que faz com que o astro se apague, a luz do sol se apaga. Apaga. Na mitologia grega, apresentava a carruagem de Apolo, puxada por 4 cavalos. Aos gregos, era Apolo, o deus Apolo, que puxava o sol com 4 cavalos enormes. Anaximandro de Mileto sustentava, ao que refere Plutarco, que o sol era um carro cheio de fogo, muito vivo, que teria escapado por uma abertura circular. Vem à noite porque tem uma abertura que ele passa por aquela abertura e foge. Depois ele volta. Eles não sabiam explicar. Criavam um Deus que explicava. Dava uma explicação lógica para eles. Epicuro, esses nomes aqui eram nomes antigos, gregos. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. O sol se acendia de noite, de dia, de noite ele mergulhava na água, apagava.
depois ele surgia novamente. Cada um dava uma explicação. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pómez, aquecida até a incandescência. Anaxágoras via-o como um ferro embraseado, do tamanho do Peloponeso. Coisa singular. Os antigos eram tão irresistivelmente levados a considerar como real a grandeza aparente desse astro, que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído um tal volume ao farol do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e comutar a sua pena em uma sentença de exílio. Agora você vê, quando um disse que o sol era de um tamanho imensurável, que isso não poderia acontecer, quiseram matá-lo. Não, esse camarada aí não pode dizer isso. Aí o rei da época teve que fazer o possível para poder não deixá-lo, levá-lo à morte. Quanta ignorância, né? Quanta ignorância. E ainda hoje tem gente que acredita que a Terra foi feita em 6 dias. Tem gente ainda que acredita que Deus descansou no 7º dia. Como se Deus tivesse que descansar. Se fosse o Gabriel, que já nasceu cansado, tudo bem, vive descansando, mas Deus, tudo bem até aí, está difícil, está pegando, estou falando bem devagarinho para vocês entenderem. Número 4, as estrelas, das quais não podiam imaginar a natureza, eram simples pontos luminosos, maiores ou menores, presos na abóbada como lâmpadas suspensas, dispostas em uma superfície única, e assim sendo, todas à mesma distância da Terra, tais como as que se representam no interior de certas cúpulas, pintadas de azul para simbolizar o azul do céu. Embora atualmente tenhamos uma outra concepção, conservou-se o uso de antigas expressões. Diz-se ainda, por exemplo, a abóbada estrelada e sob a calota do céu. São expressões antigas. Por quê? O que eram as estrelas para os homens antigos? Era igual luz pregada na parede, tudo da mesma distância, como está aqui. Lâmpadas acesas, que acendia de noite e apagava de dia. Hoje, nós sabemos que ali estão planetas e as estrelas. As estrelas têm luz própria, então são vários sóis, e cada sol com um corolário de planetas, como é o nosso Sol, com os 8 planetas que circulam em torno do Sol. Mercúrio, quais são os planetas? Eu não me lembro. Não. Mercúrio, Marte, Terra. Plutão é o último. Plutão não é mais planeta. Não. Acho que está voltando a ser. Então, é com Plutão 9, sem Plutão 8. Então vamos lá. Mercúrio, que é o mais próximo do Sol. Marte, Terra, Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno e Urano. Tá? Plutão era planeta quando eu estudava, depois deixou de ser planeta.
agora parece que está voltando a ser planeta. Então está aí 8 ou 9 planetas, então que giram em torno do Sol. Isso é um sistema, o sistema solar. Existem outros sistemas, vários outros, centenas, milhares de outros sistemas, e esses sistemas formam uma galáxia que também gira. Então, em que galáxia nós nos situamos? Na Via Láctea. Existem outras galáxias. Então, existem outros sistemas e outras galáxias. O homem não acredita que haja vida em outros planetas. Pseudos sábios, não, é impossível. Por que seria impossível? Jesus disse que havia muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. Então existem muitos planetas com vida. Muitos planetas. Se a gente não tivesse visto peixe dentro d'água, a gente ia dizer que era impossível ter um ser que sobreviva dentro d'água, né? Mas tem. Está entendendo, Priscila? Hã? Número 5. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra também era desconhecida. Ninguém poderia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na terra, uma vez que ninguém via subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios de água colocados nas altas regiões, suposição que estava perfeitamente de acordo com a ideia de uma abóbora sólida capaz de sustentá-los. As águas superiores, escapando pelas frestas da abóbora, caíam sob forma de chuva, e conforme fossem essas aberturas, mais ou menos largas, a chuva era branda, torrencial ou divina, diluviana. Olha aí. Eles também não sabiam como é que chove. Por que chove? Por que tem nuvem no céu? Tem as águas de baixo e as águas de cima. As águas de baixo são as águas dos mares, dos rios. A de cima tem do céu. Então, alguém abre lá a compota pelas frestas, e cai. Eles não sabiam que a água que estava no alto, nas nuvens, era da terra evaporada. Eles não sabiam. Está vendo a ideia como é que era? E daqui a pouco ele vai para o mais difícil, para a gente compreender como é que tudo isso acontece. Aí tem os estudos da antropologia, da geologia, da astronomia, que vem trazer ideias novas, derrubando todas essas falsas ideias. Por isso que a gente tem que acompanhar a ciência. Se a ciência vir desmentir, mostrando que nós estamos errados, a gente acompanha a ciência. A ciência sabe tudo? Não. A começar pela origem do universo. Toda hora tem uma teoria nova. Toda hora tem. Eu não sei se ainda é vigente, mas acho que já deixou de ser vigente, a teoria do Big Bang, que tudo começou com uma explosão. Mas quem detonou para explodir? E a primeira matéria, como surgiu? Perguntas simples. Bota abaixo toda essa teoria. Seis, a ignorância completa acerca do conjunto do universo e das leis que o regem, bem como da natureza, da constituição e da finalidade dos astros
que aliás pareciam ser tão pequenos comparados com a Terra, necessariamente fez com que esta fosse considerada como a coisa principal, o único objetivo da criação dos astros, como acessórios criados unicamente para os seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu para dar prazer aos olhos dos habitantes da Terra. Então, as estrelas, então, como nós falamos, eram lâmpadas acesas, não podia ser astro. Eram tão pequenininhos. Pequenininhos. A gente sabe que Júpiter é 400 vezes maior do que a Terra, né? Pequenininho. Pequenininho é a Terra. Mas era do ponto de vista deles. Era do ponto de vista deles. Mesma coisa do homem dentro do trem e o homem na plataforma. É o ponto de vista. Quem está se movimentando, quem está parado. Quem está parado? Entenderam isso? Está bem entendido até agora? Vamos para o número 7. Mais um pouquinho. Não se tardou, porém, que se percebesse o movimento aparente das estrelas, que se movem na totalidade do Oriente para o Ocidente, aparecendo ao anoitecer e se ocultando pela manhã, conservando as suas posições respectivas. Contudo, durante muito tempo, esta observação só teve como consequência confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, ingênuas, foram durante longos períodos seculares o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Então, essas ideias ingênuas do homem, que era uma coisa ingênua, serviu de base para todas as religiões. Mais tarde, percebeu-se pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico, sempre na mesma ordem, que a abóboda Mais tarde, percebeu-se pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico, sempre na mesma ordem, que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semi-esfera colocada sobre a Terra, mas uma esfera inteira oca, no centro da qual estaria a Terra, sempre plana, ou quando muito convexa e habitada somente na face superior. Já era um progresso. Porém, sobre o que estava colocado na Terra, sobre o que estava colocada a Terra. Seria inútil relatar todas as suposições ridículas criadas pela imaginação, a começar pela dos indianos, que diziam que a Terra era sustentada por 4 elefantes brancos, apoiados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais prudentes confessavam que não sabiam nada a respeito. Outra coisa, se a Terra começaram a pensar, porque viam os astros se moverem em épocas diferentes do ano, eles estavam em locais diferentes. Aí já foi um avanço. Então a Terra deveria se movimentar também,
mas ela continuava no centro do universo. Mas o que sustentava a Terra? Como é que a Terra está no ar? A Terra está parada no ar? Eram várias as teorias. Uma delas, que eram 4 elefantes enormes, gigantes, que sustentavam a Terra. Tinha um abutre imenso com as suas asas abertas e mais 4 elefantes segurando ali o abutre. Bem criativo, né? Olha quanta ignorância. Quanta ignorância. E para a gente ir terminando, faltam 2 só. Ó. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra ou debaixo dela, não se sabia ao certo, a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores. Inferno vem de inferior. Olha outra ideia. Lá dentro da terra, lá embaixo, ficava o inferno. Lugar dos réprobos. Réprobo é condenado. E nos lugares altos, muito além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, embora tenha perdido seu significado etimológico, desde que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos, das entranhas da terra, e que a astronomia demonstrou que não há alto nem baixo no espaço infinito. Sob o céu límpido da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto permitia a ausência. Nós vamos parar aqui, no item 10. No item 10, ele começa a dar uma visão mais como a que adotamos hoje. Lá na Caldeia, não é Caldeia não, é Caldeia, na Índia, no Egito, ali eles já começaram a fazer um estudo diferente da Gênese, do princípio de tudo, tá bom? Nós vamos ver aqui que a Terra, os 6 dias da Terra correspondem a períodos de milhares de anos que a Terra teve que passar, porque não existe mágica, não existe varinha de plim-plim, não existe. Alguma pergunta? É um estudo interessante, né? Tem que botar a cabeça para funcionar, prestar atenção. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer ao nosso irmão professor José Jorge, ao nosso irmão Camilo Flammarion, pela ajuda, pela inspiração, pelo entendimento que tivemos com a ajuda de vocês. A nossa gratidão a Allan Kardec, que nos trouxe esse estudo profundo sobre a Gênese, uma análise sobre a Gênese. A nossa gratidão ao altivo e aos espíritos guias desta casa de amor. É em nome desses irmãos queridos, Senhor, é em nome do amor que vibra em nossos corações, é em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos do livro, em torno do livro A Gênese, da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa
de amor.